A paz do Senhor Jesus, irmãos. Shalom, shalom. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Bom dia a todos, aonde quer que vocês estejam. Boa tarde, boa noite. Estamos aqui mais uma vez com essa live, a nossa live de intercessão. Um pouquinho mais cedo, porque às vezes temos alguns compromissos, mas não deixamos de glorificar e adorar o Senhor. E você que está assistindo nesse momento, conecte-se com o Senhor. Conecte com o Senhor. A verdade é que nós estamos num tempo difícil, irmãos. E nós precisamos ter essa conexão com o Senhor. Eu sei que muitas vezes não é fácil, são vários fatores, o desânimo, o cansaço, mas a verdade é que nós precisamos estar na presença do Senhor. Sem essa presença, nós não vamos conseguir prosseguir. Vai chegar uma hora que nós vamos perecer. E verdadeiramente nós precisamos da presença do Senhor. E como eu gosto muito de trazer, salmos, eu trouxe aqui um cântico de gratidão ao Senhor, que é o Salmo 92, que começa assim: bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. O 3, com um instrumento de 10 cordas, com saltério e com solenidade da harpa, pois o Senhor nos alegra, Ele nos alegra, irmãos. Mesmo em tempos difíceis, Ele nos alegra, E Ele fala aqui: com teus feitos, o Senhor nos alegra. Exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes, Senhor, são as tuas obras, os teus pensamentos, que profundos. E aí ele vai discorrendo em gratidão ao Senhor. E nós temos que ser gratos ao Senhor, mesmo em meio às dificuldades. Porque se o Senhor está permitindo uma dificuldade, é sinal de que nós precisamos crescer em algum ponto. É sinal que nós precisamos rever alguma coisa. Então, em todo o tempo, nós temos que ser gratos ao nosso Deus, porque Ele é poderoso, Ele é tremendo, Ele é santo. E chegamos num tempo que ou nós nos limpamos mais, ou nós nos sujamos mais. Não temos mais tempo de ficar em cima do muro, cocheando em dois pensamentos. Mas é tempo de tomar uma posição diante do Pai. Porque quando nós estamos nas mãos dele, ele não perde o controle de nada. E ainda que pareça difícil, tudo ele fará. Amém? E vamos passar aqui para a parte da intercessão, irmãos. Vamos lá para o decreto. Que você possa pegar agora o seu pedido de oração. Que você possa agora clamar por aquela vida ou por alguma situação. Coloca agora diante do Senhor. E ouça essas palavras. Receba essa palavra no seu espírito. Porque ela vai penetrar como uma espada de 2 gumes. E quando ela discernir os pensamentos, você vai ver que a palavra do Senhor, ela é eficaz. Amém? Porque quando ela sai daqui, ela não sai vazia. E quando ela entra aqui, ela traz mudança, traz libertação. Amém? Então vamos lá, irmãos. Perdão, Senhor, por toda murmuração, falta de perdão, por intolerância, impaciência, ansiedade, duvidar ao invés de confiar, reclamar ao invés de clamar, dar ouvidos a outras vozes e padrões do mundo. Nesta hora, tomamos a espada do Espírito, que é a sua palavra, para determinar e decretar: o Senhor está conosco,
Agradecemos ao Senhor pelo cuidado que tens conosco. O Senhor como nosso valente guerreiro, por isso não prevalecerão os nossos perseguidores. Para todos os nossos perseguidores, nós clamaremos, e eles não mais tropeçarão, cairão, nem serão envergonhados, mas se converterão ao Senhor. Tu, ó Senhor dos exércitos, que provas os justos e esquadrinha os nossos corações e intenções, permita que seus filhos vejam o teu livramento contra os nossos inimigos. Nós colocamos e confiamos todas as nossas causas, famílias e familiares em tuas mãos. Cantaremos ao Senhor, te louvaremos, pois o Senhor nos redimiu de todos os nossos temores. Hoje, decretamos em nome de Jesus, começou um tempo novo na nossa vida, família, chamado, ministério, bens e negócios, saúde, unção, casamento, finanças e libertação em todas as áreas da nossa vida, da nossa família, dos nossos familiares, dessa nação. Perdão, Senhor, por toda infidelidade, inconstância e desequilíbrio emocional, espiritual. Nós precisamos, irmãos, ter controle, deixar o nosso sentimento, a nossa emoção nas mãos do Senhor. Nesta hora, como filhos de Deus, tomamos a espada do Espírito, que é a sua palavra, para decretar. O Senhor nos responde. No dia da tribulação, o nome do Deus de Jacó nos eleva em segurança. Do seu santo monte, ele nos envia socorro, e desde Sião, ele nos sustenta. O Senhor, que nos dirige em todos os seus propósitos, então daremos gritos de alegria e louvor ao nosso Deus, e o exaltaremos para sempre. Levantaremos bandeiras de vitória e louvor ao nosso Deus. Hoje, decretamos em nome de Jesus que nós e a nossa família, chamado, ministério, bens e negócios, saúde, unção, casamento, finanças, libertação. Entramos na estação do favor do Rei. Aleluia! Entre na estação do favor do Rei, porque quando o Rei está na sua vida, nos seus negócios, tudo vai dar certo. Haverá vitória. Perdão, Senhor, por toda falta de perdão, amor frio, alimentar a amargura e ter um coração obstinado. Espírito Santo, nos ajude, sonda o nosso coração, para que nós possamos perdoar o nosso irmão, perdoar não só aquele que nos fez mal, mas que nós também possamos perdoar nós mesmos, tirar a nossa culpa de dentro de nós e ter o coração limpo para amar como Jesus ama. Nesta hora, tomamos a espada do Espírito, que é a sua palavra, para decretar: perto está o Senhor dos que têm coração quebrantado. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. O Senhor nos preserva a vida. Nosso espírito, alma e corpo estão guardados no Senhor. O Senhor resgata a alma dos seus servos. Nós confiamos no Senhor e por isso não seremos abalados ou condenados. Nós clamamos ao Senhor e Ele nos ouve. Ele nos livra de todas as nossas tribulações. O anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que o temem. Ele se acampa ao redor da nossa vida, família, chamado, ministério, bens e negócios, saúde, unção, casamento, finanças, libertação em todas as áreas da nossa vida. Nós e a nossa casa vamos provar e ver que o Senhor é bom. Somos bem-aventurados, pois nos refugiamos no Senhor. Hoje nós decretamos que nada nos faltará, pois tememos ao Senhor. Aleluia! Perdão, Senhor, por toda a ira e indignação que dá lugar ao adversário em nossas vidas.
afetando diretamente nosso poder de produção em todas as áreas. Pai, nos perdoe por ficarmos indignados por causa dos malfeitores, porque nós olhamos para a vida dos ímpios e não entendemos de onde vem a sua riqueza, a sua felicidade. Nos perdoa, Pai. Nos perdoa, porque toda felicidade, toda riqueza vem de Ti. Nesta hora, como filhos de Deus, tomamos a espada do Espírito, que é a sua palavra, para decretar. Nós confiamos no Senhor. Por isso faremos o bem e habitaremos com todos em segurança. Nós decidimos hoje agradar o Senhor em tudo. Então teremos todas as nossas aflições desfeitas. Nós entregamos ao Senhor a nossa vida, família, chamado, ministério, bens e negócios, saúde, unção, casamento, finanças, libertação em todas as áreas. Nós confiamos e esperamos no Senhor. Deixamos a ira e abandonamos todo furor e impaciência. Nós esperamos no Senhor, pois Ele não vai deixar faltar nada. Em nome de Jesus. Perdão, Senhor, por todo medo. E medo porque nós não confiamos no Senhor. Pai, nos perdoe por não confiar na sua palavra e sermos alimentados pela voz da serpente, que nos trouxe medo e insegurança. Nesta hora, como filhos de Deus, tomamos a espada do Espírito, que é a sua palavra, para decretar: nós não temos o que temer, pois foi o Senhor mesmo quem nos remiu, nos chamou pelo nome e diz que nós somos dele. Ainda que nós passemos pelas águas, elas não irão nos submergir. Ainda que passemos pelo fogo, ele não vai nos queimar. E nós recebemos o shalom na nossa alma, vida, família, chamado, ministério, bens e negócios, saúde, unção, casamento, finanças, libertação em todas as áreas da nossa vida. Nós sabemos em quem temos crido e sabemos que Ele é poderoso para guardar o nosso tesouro. Aleluia! Te agradecemos, Senhor, pelo abrigo que só o Senhor pode nos dar. Mesmo em meio a todas as crises, moral, financeira e principalmente espiritual das nações, o Senhor continua sendo Deus soberano. Hoje, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, na autoridade do nome de Jesus, tomamos posse da segurança que só o Senhor pode nos dar e ativamos a unção de Zebulon sobre a nossa vida, família, chamado, ministério, bens e negócios, saúde, unção, casamento, finanças, libertação em geral. Nós decretamos em nome de Jesus, de acordo com a palavra de Deus, que somos preciosos aos olhos do Senhor. Por isso Ele mesmo, com amor eterno, nos entrega bens, negócios, pessoas, contatos, contratos e toda sorte de recursos para plantar o reino e colonizar a terra. O Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Perdão, irmãos, a garganta hoje está meio... E hoje, Senhor, nós pedimos perdão por todo roubo de dízimos e ofertas, por todas as vezes que nós ou alguém da nossa família reteve e não confessou ao Senhor. Mas agradecemos pela Tua graça, por tudo que o Senhor nos dá, por 100% que o Senhor nos dá. Nós agradecemos pela nossa vida, pela nossa família, pela nossa saúde, bens, relacionamentos, negócios, chamado e ministério. Nós te rendemos graças, Senhor. E em nome de Jesus, nós profetizamos sobre a nossa vida, família, chamado, ministério, bens e negócios, saúde, unção,
casamento, finanças, libertação em todas as áreas. Que o Senhor nos traz toda a provisão, quebrando assim um ciclo de insuficiência, de escassez, de falta de alinhamento e falta de comunhão íntima com Deus. De acordo com a sua palavra, Pai, nós decretamos: norte, entrega o que é nosso, e sul, não retenhas mais. O tempo chegou, onde nós e a nossa casa entramos na provisão contínua do Eterno. E jamais a bênção cessará na nossa descendência e nação. O Senhor mesmo nos abre portas de negócios e empreendimentos. E em tudo somos dirigidos pelo Espírito Santo, que nos dá sabedoria, entendimento, inteligência e discernimento. A Ti, Senhor, seja toda honra, glória e louvor para sempre. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, seja para sempre a nossa devoção, a nossa gratidão, tudo ao Senhor. Aleluias. Louvado e agradecido seja o seu nome. Em nome de Jesus, toma posse dessas palavras. Essas palavras não são minhas, mas são da palavra do Senhor. Amém? E quando nós decretamos a palavra, a resposta vem. E acredite, vem como vitória. Amém? E hoje foi o 4º sábado, irmãos. Está terminando o nosso propósito. E eu creio que no final dele, vocês terão vitória. Vocês terão resposta. Vocês terão suprimento. Vocês vão ver o sobrenatural do Senhor. Amém? Aleluia. Deus. Amém, glória a Deus, aleluia, né? Louvamos o nome do Senhor, né? Vamos agora aqui, rapidinho, trazer uma reflexão, né? Do Senhor para as nossas vidas. Vou arrumar aqui um pouquinho, meio incômodo. Amém, irmão. Já estamos aproveitando o tratamento, logo estamos em ordem, né, irmão? São coisas que aparecem na nossa vida, é o normal, né, aparecer. Irmãos, eu vou ler alguns versículos que está aqui em Tiago, que o Senhor veio nos alterando, né, a nossa vida. E nós realmente precisamos se adequar. Porque se nós não adequarmos o Senhor, ficar dividido, então fica difícil, né? E nós não podemos ficar divididos. Nós temos que ter certeza, não é mais ou menos. Ou é bom ou é ruim. Ou sim ou não. Né? Ah, não sei, talvez. Não, irmão. Nós realmente precisamos decidir a nossa vida. Presta atenção aqui. Na verdade, nós vamos focar mais o versículo 10. Mas eu quero ler este capítulo para você. E que depois você venha meditar na palavra do Senhor. Né? E esse capítulo aqui, ele diz assim: de onde procede a guerra e a contendas? O que há entre vós e onde, senão dos prazeres que militam a vossa carne? Né? Então ele diz assim: de onde procede a guerra, a contenda que há entre nós? Ele está dizendo que a guerra, a contenda, né? Ela vem do prazer da nossa carne. Na verdade, é uma luta da nossa vida, com a carne e com o espírito. Porque a carne quer aquilo que ela tem prazer, mas é aquilo que não satisfaz, não é bem, que nos leva a ter derrota, né? Então nós precisamos realmente entender isso. Precisamos
é como lá em Neemias ele diz assim, não ficar em cima do muro. Ou você desce para a direita, ou você desce para a esquerda. Porque o inimigo ele diz que aquele que está em cima do muro, na verdade, já é dele. Já é dele. Então nós não podemos ficar em cima do muro. Né? Não podemos ficar sobre dois pensamentos. Né? A carne que eu falo é a minha atitude. É a minha maneira de viver. Aí coloco o meu caráter, a minha personalidade. E ele diz o 2, cobiçai e nada tens. Matai, invejai e nada podeis obter. Viver e lutar e fazer guerra, nada tendes porque não pedis. Em vez de nós estar fazendo guerra, confusão, querendo, começamos a pedir para o Senhor. Né? Vamos pedir para o Senhor, clamar para o Senhor, buscar, porque é o único que pode. Às vezes nós colocamos nossa confiança em nós, no nosso conhecimento ou na outra pessoa. Irmão, presta atenção numa coisa. Se você precisa de um médico, antes primeiro vá no médico dos médicos. Ele vai entender melhor. E quando você for no médico, você já está com o seu diagnóstico determinado, mas já com a vitória. Né? E precisamos ir lá porque assim o Senhor colocou para seguirmos os procedimentos necessários. Né? Então cobiçamos, queremos coisas, aí invejamos, queremos coisas que não nos obtém, que não traz prazer em nada, não diz nada. Pedi e não recebeis, porque pediu mal. Por quê? Coisas que só... Aí vem a promoção, aí compro, vou lá, corro, acaba nem usando. Às vezes fazemos coisas que não traz bem. E aí, às vezes nós pedimos, não alcançamos. Por quê? Porque essas coisas que pedimos não é necessário. Então é desnecessário, vai nos trazer confusão. Vai nos trazer problema. Então o que acontece, querido? Pedis não recebeis porque pedis mal, para esbanjar nos vossos prazeres, só pelo prazer de ter. Então nós precisamos entender essa situação, realmente ter a nossa personalidade, o nosso caráter, a nossa formação firmada, correta diante do Senhor. O Senhor vai mudando. Ele diz assim, os infiéis não compreendem que a amizade do mundo é inimiga de Deus. Eu não posso viver dividida. Eu não posso viver dividida. Ou eu busco Deus, ou eu busco a lei do mundo. Né? No mundo são prazeres que nada leva. Né? Prazeres que rapidinho usou, acabou. A gente observa a criança, ela quer demais um brinquedo. E quando abre, dá para ela aquela coisa. Daqui a pouco está ali jogada, quebrada, abandonada. Não serviu para nada. Não edificou, não mudou. Não trouxe benefício. E não podemos ser assim, irmão. Precisamos estar consciente. Amém, queridos? Precisamos estar consciente. Né? Ele diz assim, os infiéis, né? O inimigo de Deus, aquele que não tem prazer de Deus, não compreende a amizade do mundo, é inimiga de Deus. Ou você ama o diabo, ou você ama a Deus. Ou você segue aquilo que o inimigo dirige, orienta você, ou você segue a lei de Deus.
os princípios de Deus. Sabe por quê, querido? O que passa? Acontece que nós somos formação de Deus. Nós somos criados por Deus. E Deus nos criou perfeito. Sabe? Nós não é um teste, nós não somos um teste, irmão. Nós somos feitos perfeitos. Na verdade, quando Deus nos criou, Ele não nos criou para, depois a gente dá um reajuste. Vamos... Não. E nós notamos que toda formação do homem sempre há falha. Mas Ele nos alertou e nos deu, né? Ele deu o livrinho onde nós iríamos seguir aquilo, que é a palavra de Deus. E quando nós seguimos a palavra de Deus, tudo aquilo que está conectado dentro de nós entra em harmonia. Não precisamos de reajuste. Né? Nós já fomos feitos ajustados. Ou supõe que em vão afirma as criaturas, as escrituras. Será que a escritura fala errado? Né? E com ciúme que por nós nos anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós. Então o Senhor tem ciúme de nós. Ele fez o Espírito dele. Ele pegou o Espírito dele e colocou dentro de nós, para que nós tenhamos essa comunhão com Ele. Dentro de você está o Espírito de Deus. Como é que você pode dividir uma coisa perfeita com outro criador imperfeito? Outro imitador? Então, nós precisamos prestar atenção nisso, principalmente nesses últimos dias, né? Então, infiéis, a palavra infiéis quer dizer adúltero. Adúltero, né? Essa palavra infiel aqui, que é adúltero, né? Que são desleais com Deus. Porque às vezes nós achamos que adultério, irmão, só é envolvido na área sexuais. Não. Adultério é uma palavra longa que resume a nossa vida. E não podemos adulterar, irmão. Não podemos adulterar. São leis perfeitas. São métodos bem colhido, sabe? É aquele, como coloca o prego, bem pregado, bem profundo. É a palavra de Deus na nossa vida. Caso contrário, nós somos infiéis com Deus. Né? Sujeitai-nos, portanto, a Deus, mas resisti o diabo. Então, sujeita a Deus. Obedece a Deus, clama a Deus, busca a Deus, sabe? Reverencia a Deus. E o diabo, ele vai fugir. Ele não vai ter lugar na sua vida, né? Ele diz assim, chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos pecadoras. Ânimo dobre. Agora é uma coisa, daqui a pouco é outra. Agora eu quero, agora não quero. Sabe? Agora eu vivo assim, agora não. Eu prefiro viver assim. Né? Tem princípios que foram feitos para nós. Ânimo dobre. É igual a onda do mar. Vai e vem, vai e vem. A bandeira, ela chacoalha para onde ela quer, que está o vento. Não podemos ter nossa vida dessa maneira. Né? Então, precisamos, assim, irmãos, eu vou pular o 10 e vou terminar ali e volto no 10.
Irmãos, não falei mal um dos outros. Aquele que fala mal do seu irmão, ou julga seu irmão, fala mal da lei, julga a lei. Ora, sabe o que você coloca? No lugar de juiz. Quando eu começo a falar do meu próximo, você colocou no lugar do juiz. Você se colocou no lugar de Deus que faz perfeito. E aí? Né? Eu não posso colocar no lugar de Deus. Como? Quem sou eu? O que tenho eu? Né? Mas ele diz assim, um só legislador, um só juiz. Aquele que pode salvar, fazer, aparecer. Tu, porém, quem és? Quem sou eu? Perante Deus, quem sou eu? Se todas as coisas Ele criou e tudo está sobre a mão dEle, o poder dEle. Se você colocar a semente e continuar regando essa semente, você vai colher. Se você não viver a lei de Deus, a semente da lei de Deus, e regar ela, para que você colha de dentro. Ou se você colocar uma semente e não regar de acordo com a lei de Deus, você também vai colher. Cuidado com a palavra. Então não fale mal, não critique, né? Não profetize mal. Você está fazendo esse propósito. E eu fico observando ali, clamando para que o Espírito de Deus, sabe, se desperte, que o Espírito Santo te desperte a entender o que você está projetando. Né? Então, há essa necessidade de você entender isso, né? E ele diz assim, atendei hoje, né? Atendei hoje vós que diz, hoje ou amanhã iremos uma cidade tal, e lá passaremos um ano, negociaremos e teremos lucro. Você sabe o amanhã? Né? Então você não sabe amanhã. Não vou saber que sucederá amanhã e o que é a vossa vida. Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo dissipa, desaparece. Em vez disso, desviei. Se o Senhor quiser, nós viveremos, como também faremos isto ou aquilo. O Senhor quer? É bom para mim? Se o Senhor quer, com certeza é bom para mim. Isso eu quero fazer. Colocar seus planos na mão de Deus. Né? Colocar seus planos na mão de Deus. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, isso é pecado. Vamos fazer o bem, não tem problema. Porque são sementes. Não vinga. São sementes, você vai recolher vingança. E eu quero terminar deixando 10 para você. Que foi o versículo que o Senhor falou. Sabe, pela manhã, pela madrugada. O Senhor disse assim, humilhai-vos. Humilhai-vos na minha presença. Humilhai-vos diante de mim. Se achega a mim, clama a mim, se põe a mim. E no tempo certo, Ele vai nos exaltar. No tempo certo, no tempo determinado, Ele vai nos dar vitória, porque Ele sabe o tempo certo. Aquela mulher de fluxo de sangue, 12 anos, aquela hemorragia era um câncer, né? 12 anos. Gastou todo o dinheiro dela em médicos caríssimos.
E quando ela teve consciência que ela tinha que ir nos médicos dos médicos, quando ela teve consciência que ela tinha que ir naquele que criou todas as coisas. E é interessante, quando nós vamos ao Senhor, não há punição, porque aquela mulher tinha que ser punida. Porque não podia sair daquele jeito. Não podia, a mãe ainda mais tocar em homem, em nada. E nessa manhã o Senhor está dizendo, quando nós tocamos em Cristo, não ficamos imundos. Aleluia. Ele nos limpa, Ele nos purifica, Ele muda, Ele tira a tristeza. Nós decretamos aqui agora, irmão. Decretamos. Se você não seja de palavras vazias, seja de palavra real aqui de dentro. Determina, queira de verdade. Sabe? Não é por fora, mas é aqui dentro. A irmã vai enviar o papel, sim. É que, na verdade, irmão, né? Nós somos um projeto missionário. Um projeto missionário é duro. Finanças, enfim, tantas, né? E temos que correr. Daqui a pouco a impressora quebra, o outro não sei o quê, aí as leis proíbem, se eu tocar o louvor, proíbe, cancela. Não é tão simples. E se nós se submetêssemos a Deus, todos nós seríamos simples. Quando você falar, você tem que ir determinando aqui dentro, né? E aí, irmãos, é isso. Humilhar. Quando Deus apareceu para Salomão, Salomão tinha pedido para Deus que ele precisaria de sabedoria para dizer o povo, o povo é seu, a criação é sua, e eu vou dirigir esse povo como? Meu pai foi segundo o coração, mas ele teve erros, mas ele se punha embaixo do Senhor. E eu não quero ser diferente. Eu quero me submeter ao Senhor. E Deus disse, humilha, ora, conserta das coisas erradas, né? Clama e eu vou sarar a tua terra. Primeiro se humilha, desce, reconhece, errei, estou errando, minhas práticas não é boa, não está trazendo a nada, né? Então, e é assim, e ele está dizendo assim, eu vou deixar para você. Primeira coisa, chega diante do Senhor. Senhor, me dá sabedoria. Porque só vem do Senhor. Sabedoria não vem por conhecimento. De nada, mas também o conhecimento vem de Deus. Ele dá a conhecer. Ele que dá a conhecer. Ele que dá a resposta. Alegria. Felicidade é por coisa, mas a alegria vem dele. E ela, irmão, é interessante que quando nós pedimos alegria, pode vir tantos desabores, mas nós não vamos desfalecer. Quantas vidas que perdeu seu ente querido e nunca mais vão ser normal. Por quê? Porque não conhece os princípios. Se conhecesse, saberia que não há doença, que a morte não é desastre, é continuação. Amém? Então, eu deixo para você sabedoria, conhecimento, alegria e fé.
Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Que Deus nos abençoe e até o próximo sábado.